Boa noite, pessoal! Aqui é o professor Lucas e na aula de hoje vamos falar sobre integrais impróprias. Nesta aula, vamos determinar quais integrais são caracterizadas como integrais impróprias e como resolver esse tipo de integral. Definiremos uma integral imprópria como uma integral definida em que o intervalo onde o limite inferior, superior ou ambos limites de integração são ilimitados, ou seja, menos infinito ou mais infinito. Também caracterizamos integral imprópria uma integral em que a função sendo integrada tende a mais ou menos infinito para algum valor dentro do intervalo de integração. Vamos ver alguns exemplos de integral imprópria. Neste exemplo, temos a integral de 2 a mais infinito de x² sobre ln de x. Aqui temos uma integral imprópria, pois o limite superior tende a mais infinito. Neste segundo exemplo, temos a integral de menos infinito até zero de 1 sobre x² mais 1, caracterizando uma integral imprópria, pois o limite inferior tende a menos infinito. Por fim, podemos citar também a integral de menos 1 a 1 de 1 sobre x². Notem que apesar de ambos limites de integração serem números reais, esta integral é uma integral imprópria, pois a função 1 sobre x² tende a mais infinito para x tendendo a zero, valor este que se encontra dentro do intervalo de integração, que é de menos 1 a 1. Vamos agora verificar como podemos resolver uma integral desse tipo. Considere o seguinte problema: a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x². Primeiro, notem que esta integral é imprópria, pois o limite superior tende a mais infinito. O primeiro passo segue igual procedimento para resolvermos uma integral definida qualquer, iniciando obtendo uma primitiva da função sendo integrada. Neste caso, como a função pode ser escrita como x elevado a menos 4, temos que sua primitiva pode ser dada como apresentado. Lembrem que para calcularmos uma integral definida, não precisamos nos preocupar com a constante no final da integral, pois qualquer primitiva da função, sendo avaliada, irá resultar na resposta correta. Bem, agora teríamos que avaliar a primitiva nos intervalos de integração, calculando a diferença entre a função ao substituir x pelo limite superior com o valor obtido ao substituir x pelo limite inferior. A diferença das integrais impróprias é que trabalharemos com os valores que causam a integral ser imprópria através do uso do limite e as propriedades de integral. Sendo assim, nossa integral será dada pela seguinte expressão, onde o limite superior será avaliado através do limite de x tendendo a mais infinito da função primitiva, e neste caso, o limite inferior seria dado da forma que é feito tradicionalmente. Como o limite de x tendendo a mais infinito de menos 1 sobre 3x² tende a zero e menos 1 sobre 3 vezes 1 ao cubo resulta em 1/3, temos que a integral imprópria dada é igual a 0 mais 1/3, que é igual a exatamente 1/3. Podemos interpretar esse resultado de forma análoga ao que interpretávamos as integrais definidas anteriormente estudadas. O valor de 1/3 representa a área compreendida entre a função f de x igual a 1 sobre x² e o eixo x, dentro do intervalo de 1 a mais infinito. Lembrando que da mesma forma que vimos nas integrais definidas, a área superior ao eixo x será positiva e a área inferior ao eixo x será negativa, sendo necessário se atentar a isso caso se deseje calcular a área de funções. Resumindo, integrais impróprias são tratadas através de limites após serem abordadas da mesma forma que tratávamos integrais definidas. É importante notarem que essas integrais podem convergir, como no exemplo anterior, resultando em um valor real, como também podem divergir, resultando em mais ou menos infinito. Com isso, pessoal, encerramos a aula de hoje e até a próxima!